Nós vamos hoje conversar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é uma lei federal, a Lei 8.069, que foi promulgada em 13 de julho de 1990. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, você já ouviu opiniões, às vezes, inclusive, muito divergentes em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que esta lei, que foi promulgada em 1990, ela foi fruto de uma grande mobilização da sociedade civil brasileira que durante muitos anos buscou elaborar uma lei que considerasse crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e de deveres, né? E ela representou um grande avanço na história brasileira. Nós podemos afirmar que o Estatuto da Criança e do Adolescente está entre as leis mais avançadas em todo o mundo no que diz respeito à garantia dos direitos de crianças e adolescentes e também no que diz respeito à vigilância para que adolescentes e crianças cumpram também seus deveres e para que a família e o Estado cumpram os seus deveres para com crianças e adolescentes. Nesse sentido, nós precisamos discutir a ideia de direitos e também a ideia de deveres, justamente para que a gente não repita o que às vezes o senso comum diz sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sem de fato conhecer o Estatuto. E eu gostaria de começar conversando com vocês sobre este conceito, né, de direitos. O que é direito? Direito é aquilo a que o ser humano tem direito, aquilo que ele pode usufruir e que diz respeito a todos os seres humanos, sem distinção de idade, de gênero, de sexo, de orientação sexual, de crença religiosa, de opção política e assim por diante. O que é o oposto a privilégios. Onde nós temos privilégios, nós não temos direitos. Por exemplo, nós vivemos num país em que algumas pessoas têm o privilégio de poder fazer uma viagem ao exterior uma vez por ano. Isso não é um direito, isso é um privilégio. Aquilo que não está ao alcance de todos e todas, aquilo que não é assegurado pela legislação como um direito de todos e todas, torna-se um privilégio. É por isso que é importante que a gente discuta, né, a ideia de direitos e discuta quais são os direitos que nós, seres humanos, temos, assim como quais são os direitos que as crianças e adolescentes têm. E é importante que quando a gente fala de direitos, nós também estamos falando de deveres. A todo direito corresponde um dever. Se alguém tem um direito, se um grupo tem um direito, há aqueles que têm o dever de garantir esse direito, né? Então, quando nós falamos que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece os direitos das crianças e dos adolescentes, nós estamos dizendo que ele também estabelece quais são os deveres das crianças e dos adolescentes e também quais são os deveres da família, da sociedade, do Estado em relação às crianças e os adolescentes. É por isso que eu gosto desta imagem do Ziraldo, o cartunista mineiro, que compara o Estatuto da Criança e do Adolescente com uma rede. Na verdade, ele compara a Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma grande rede que impede que a pessoa caia, né? Quando a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, quando uma pessoa está numa situação aí de grandes dificuldades, ela será apoiada por esta rede, que é formada pelas escolas, pelos conselhos, pela assistência social e assim por diante. Uma rede de proteção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele compõe esta rede de proteção às crianças e aos adolescentes, assim como os conselhos tutelares, os conselhos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. E quando nós falamos, então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado em 1990, é importante a gente perceber que este estatuto nada mais faz do que regulamentar aquilo que foi
promulgado na Constituição Federal de 1988, que é a nossa atual Constituição. A Constituição Federal de 1988, ela diz no seu artigo 227: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso está na Constituição Federal de 1988, foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, e em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem regulamentar aquilo que já foi promulgado pela Constituição e vem estabelecer os instrumentos, vem estabelecer os equipamentos públicos que vão fazer, então, com que a lei seja cumprida. Mas a Constituição Federal, ao estabelecer os direitos da criança e do adolescente e ao estabelecer a prioridade no atendimento às crianças e adolescentes, não deixa de dizer também dos deveres de todos os brasileiros e brasileiras, de todos os homens e mulheres, incluindo aí crianças e adolescentes. É o que diz o artigo 5º da mesma Constituição. Vejamos, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Desta forma, se crianças e adolescentes incluem-se entre os homens e mulheres, nós queremos aqui também afirmar, a lei afirma que crianças e adolescentes têm também o dever de respeitar o artigo 5º da Constituição brasileira e não podem, então, violar o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade de quem quer que seja. Para além disso, nós temos os deveres a que as crianças e adolescentes também estão colocados, submetidos, como, por exemplo, o dever da escolarização, que já é uma lei posterior, já do século XXI, que torna obrigatória a frequência escolar de todos os brasileiros e brasileiras na faixa etária de 4 aos 17 anos de idade. Aqui é interessante observar que esta lei, ao mesmo tempo que ela estabelece o direito, ela estabelece o dever. Ou seja, crianças e adolescentes têm direito à educação, têm direito à escola. E têm o dever de frequentar a escola, na faixa etária de 4 a 17 anos de idade. E se por acaso alguma criança, algum adolescente atentar contra o direito à vida, contra o direito à liberdade, contra o direito à igualdade, à segurança e à propriedade de quem quer que seja, esta criança, este adolescente, estará então infringindo a lei. E, logicamente, se ele estará infringindo a lei, ele estará submetido à lei. E é isto que nós vamos ver agora, quais são os direitos que as crianças e adolescentes têm, de acordo com a legislação, e qual é a situação do adolescente, da criança, quando ele infringe o que a lei diz como um direito das pessoas, quando ele não cumpre o seu dever de respeitar a lei. Vamos começar então pelos direitos e rapidinho nós vamos ver aqui, através dessas imagens, quais são aí os 9 direitos fundamentais da criança e do adolescente. Na verdade, através dessas imagens, nós sintetizamos o conjunto de direitos da pessoa humana e mais especificamente da criança e do adolescente. Primeiro, direito à vida e à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Veja, isto que está colocado aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade é um direito a que todas as pessoas têm, independentemente da faixa etária. Segundo, direito à proteção especial para o desenvolvimento físico, mental e social.
A criança e o adolescente estão numa fase de desenvolvimento físico, de desenvolvimento mental e também de desenvolvimento social, no sentido de que eles estão se socializando, né? E eles têm direito de uma proteção especial para que possam desenvolver-se de fato, né? Fisicamente, mentalmente e socialmente. Terceiro, direito a um nome e a uma nacionalidade, né? Este é um direito importante. Até alguns anos atrás, nós tínhamos muitas crianças, por exemplo, sem registro civil, sem documentos, né? E ainda encontramos essa realidade, embora no momento atual, no Brasil, isso já seja um índice muito menor. Mas é importante, então, que a lei estabeleça, né, que este é um direito de toda criança, de todo adolescente. O direito à alimentação, à moradia e à assistência médica adequadas para a criança e para a mãe da criança, principalmente aí no período da gestação, né? Então, a criança tem esse direito e, de acordo com a lei, tem esse direito com absoluta prioridade. O quinto, o direito à educação e a cuidados especiais para a criança, que tem aí alguma deficiência física ou mental, né? É por isso que nós temos aí os equipamentos no campo da educação que vão atender as crianças que têm alguma deficiência cognitiva, né? Porque este é um direito estabelecido em lei para todas as crianças que têm alguma deficiência, seja ela qual for, né? O sexto, direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. É interessante quando nós colocamos, né, isso como uma questão estabelecida legalmente. A criança tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Não é possível obrigar ninguém a amar ninguém, mas é possível que a lei obrigue as pessoas a respeitar, a não violentar, a não agredir, né? E nesse sentido é importante que a lei estabeleça que crianças e adolescentes têm direito ao amor, à compreensão por parte dos pais e por parte da sociedade. O sétimo, direito à educação gratuita e ao lazer, né? A criança e o adolescente têm direito à educação gratuita. Na nossa sociedade, existe também a educação privada. Se a família quiser, se ela tiver condições, ela pode matricular o seu filho, a sua filha, numa escola privada. Mas, independentemente de classe social, independentemente de qualquer coisa, toda criança, todo adolescente, toda pessoa na faixa etária de 4 a 17 anos tem direito à escola pública e tem direito ao lazer, né? E nós sabemos que os equipamentos que garantam o lazer, principalmente nos bairros periféricos, ainda são muito poucos, né? É algo no qual nós precisamos ainda avançar muito, apesar de já termos a garantia legal. Oitavo, direito a ser socorrida em primeiro lugar em caso de catástrofes, né? Então, numa situação de emergência, as crianças têm prioridade absoluta. Por quê? As crianças e os adolescentes, porque eles ainda estão em fase de desenvolvimento e têm menores condições e oportunidades de se defenderem. Existem outras leis, por exemplo, como o Estatuto do Idoso, que vão garantir também esse direito às pessoas idosas, que têm também mais dificuldades para se locomoverem. Imaginemos, por exemplo, uma grande catástrofe, uma enchente, né, que inunda de repente uma grande área em que há muitas moradias, né? Crianças e pessoas idosas serão socorridas primeiro. Por quê? Porque elas terão mais dificuldades para se safarem sozinha daquela situação, né? E o nono e último, direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. Nós ainda temos no Brasil uma situação muito triste que diz respeito ao trabalho escravo, à exploração do trabalho, né? E a legislação, além de apontar que o trabalho escravo e essa exploração no trabalho análogo à escravidão é crime, seja lá qual pessoa que estiver submetida a ele, reforça essa questão de que a criança tem direito à proteção
contra, né, a exploração no trabalho e contra o abandono. Muito bem. Passando muito ligeiramente, né, a respeito de todos esses direitos, desse conjunto de direitos que cabe aí a toda criança e ao adolescente, nós vamos voltar à questão dos deveres. Como eu disse, né, toda criança e todo adolescente está submetido à lei e, portanto, deve cumprir a lei. Não pode infringir a lei, não pode, por isso, violar, né, o direito à liberdade, à segurança, o direito à propriedade, o direito à vida de quem quer que seja. E quando um adolescente infringe a lei, quando um adolescente não respeita a lei, né? O que vai acontecer com ele? Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 112, estabelece o que vai acontecer com essa criança. E estabelece 6 medidas socioeducativas. Então, uma criança, um adolescente, que por acaso aí infringiu a legislação, ele primeiro será advertido. Esta é a primeira medida socioeducativa, né? O juiz vai então advertir aquela criança, aquele adolescente e também as pessoas responsáveis por ele, se for o caso, né? Dizendo que ele infringiu a lei, chamando a atenção para isso. Assim como nós, professores e professoras, fazemos com os alunos em sala de aula. Assim como pais e mães fazem com os filhos em casa. Bom, a segunda medida socioeducativa é a obrigação de reparar o dano. Quando, por exemplo, a criança ou adolescente destruiu algo que pertence aí ao patrimônio público, estragou algo que é de patrimônio público, por exemplo, então ele precisará reparar o dano, né? Ou mesmo quando ele destruiu algo que é propriedade privada de alguém. A obrigação de reparar o dano. Logicamente que essa segunda medida socioeducativa, ela se aplica nesses casos específicos de infração da lei. A terceira medida socioeducativa é a prestação de serviços comunitários. O adolescente foi advertido, o adolescente novamente infringiu a lei. Ele, então, deverá ser submetido a esta segunda medida socioeducativa, que é a prestação de serviços à comunidade. A ideia é que ele possa prestar serviços à comunidade em algum órgão público, em alguma escola, em alguma creche, em alguma casa de acolhimento, seja de idosos, seja de crianças, ou qualquer outro equipamento desse tipo. E neste processo aí de prestação de serviços, ele vai também sendo educado a não mais infringir a lei. A quarta medida socioeducativa é a liberdade assistida. Se o adolescente já infringiu a lei, foi advertido, já foi submetido a essa terceira medida, que é a prestação de serviços à comunidade, e não adiantou, ele vai então ser submetido a esta quarta medida, que é a liberdade assistida. O adolescente em liberdade assistida, ele estará então submetido a um regime em que ele terá que comparecer periodicamente ao CRAS, periodicamente ao fórum, né, e terá que participar periodicamente também de reuniões e de encontros e de momentos de diálogo e de formação, para que ele possa pensar sobre o que fez e para que ele possa também estar prestando contas do que ele está fazendo no seu cotidiano, né? Veja, ele está em liberdade, mas ele é assistido por uma equipe de psicólogos, por uma equipe de pessoas ligadas aí também ao direito, né? Para que ele possa estar constantemente sendo orientado. Se ele ainda continua infringindo a lei ou se ele comete algo mais grave, nós vamos então para a próxima medida, que é a internação em estabelecimento, é a internação em regime de semi-liberdade. A internação em regime de semi-liberdade é quando o adolescente ficará, por exemplo, durante o dia em casa e tendo que comparecer, né, aos mesmos espaços e encontros aí aos quais eu me referi na situação de liberdade assistida, mas ele estará
durante um período do dia ou à noite, né, recluso. Recluso, por exemplo, no centro socioeducativo, né, é a inserção, então, em regime de semi-liberdade. Ele está sendo dito para ele que ele está correndo o risco de perder a sua liberdade. E, finalmente, se nada disso adiantou, ou se ele cometeu uma infração ainda mais grave, nós vamos para a última medida, que é a internação em estabelecimento educacional, que são os centros socioeducativos. Em Divinópolis, nós temos um centro socioeducativo que acolhe adolescentes da região, não apenas de Divinópolis, adolescentes do sexo masculino. Não temos em Divinópolis um centro socioeducativo que acolha adolescentes do sexo feminino. Agora, é importante a gente ter clareza de que essas medidas, elas têm uma gradação, veja, né? De uma mais branda até uma mais severa, que é a última, que é quando o adolescente perde a liberdade. O problema é que muitas vezes o Estado não consegue cumprir de fato essas medidas, ou o Estado não tem de fato, por exemplo, profissionais e equipes de trabalho para garantir o acompanhamento de adolescentes em todos esses processos, e aí ele chega a cometer uma infração mais grave e vai então para esta medida que deveria acontecer apenas em último caso, que é a internação em estabelecimento educacional, que é quando o adolescente perde então a sua liberdade. Mas é importante a gente perceber que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estabelecer esse processo gradativo, ele procura evitar que nós cheguemos a essa situação, que é a sexta medida, né, que é a internação em estabelecimento educacional. E para garantir todo esse processo, foram criados, né, do ponto de vista legal, os conselhos tutelares e os conselhos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Muitas vezes nós confundimos, né, conselhos tutelares com conselhos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Os conselhos tutelares, eles são compostos por 5 pessoas que são eleitas para o mandato de 4 anos. Né? De 4 em 4 anos tem, então, uma eleição. Todo eleitor, toda eleitora pode votar, né? As pessoas que se candidatam vão aí fazer campanha, vão divulgar, né, as suas propostas, e você vota para conselheiro tutelar. O conselho tutelar, ele tem a tarefa de garantir, né, ou de acompanhar o adolescente que está numa situação de violação de direito. Quando qualquer denúncia de violação de direito acontece, cabe ao conselho tutelar acompanhar, né? E os conselhos de defesa dos direitos da criança e do adolescente são órgãos de proteção social, são órgãos de controle social, dos quais participam cidadãos e cidadãs, né, representando aí diversos segmentos sociais, mas que não têm uma função remunerada, que não são aí esse órgão que pertence, que esteja ligado, né, ao Executivo Municipal. É um conselho de políticas públicas de extrema importância, dos quais participam cidadãos e cidadãs representando diversos segmentos sociais e que se dispõem a cumprir essa tarefa, né, de verificar, de controlar, né, as políticas públicas no que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente. Eu gostaria de chamar a atenção aqui apenas para o primeiro ponto, que mostra aqui as diferenças entre o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vejamos apenas o primeiro ponto. Cabe ao Conselho Tutelar atender crianças e adolescentes que tiverem seus direitos violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou em razão da própria conduta da criança. Uma criança, um adolescente que não está frequentando a escola, por exemplo, ele está infringindo a lei e ao mesmo tempo está tendo o seu direito violado. É por isso que cabe à escola comunicar ao Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar procure aquela criança, procure aquela família e faça uma intervenção nesse sentido para que essa situação não perdure
e não se prolongue, né? Já o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cabe a este conselho gerir os recursos que são direcionados ao Fundo da Infância e da Adolescência, né? O Fundo da Infância e da Adolescência possui uma série de recursos que serão, então, geridos, né, por este conselho, no sentido de garantir que crianças e adolescentes tenham, né, os seus direitos de fato efetivados. Veja que são dois conselhos com atribuições diferentes e estes conselhos foram criados a partir da luta da sociedade civil brasileira nos anos 80 e início dos anos 90. É importante que nós, que somos cidadãos, que somos cidadãs, conheçamos tanto o Conselho Tutelar quanto o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, conheçamos os papéis de cada um, justamente para que a gente reconheça também a importância destes órgãos que foram criados a partir de uma grande luta, né, de toda a sociedade brasileira, no sentido de se organizar para garantir, né, os direitos da criança e do adolescente. E por isto, e nesse sentido, eu quero afirmar aqui com a Hannah Arendt, né, que é uma filósofa judia, que dizia ao escrever sobre a educação e sobre os direitos da criança, numa época ainda em que esses direitos não estavam estabelecidos por lei, ela escrevia o seguinte: a educação é o ponto em que decidimos se amamos de fato nossas crianças ou se preferimos abandoná-las ao mundo, né? Nós precisamos, né, assumir a tarefa educativa, né? Crianças e adolescentes estão numa fase de desenvolvimento físico, mental e social e cabe a todos e todas as pessoas adultas, de fato, se dedicar ao acompanhamento das crianças e dos adolescentes. Só assim a gente pode garantir uma sociedade melhor para aqueles que virão depois de nós.